Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é a nossa palestra, a nossa meditação número 135, no dia 6 de setembro de 2023. O tema de hoje é uma reflexão muito importante para todo ser humano, que é sobre uma visão cósmica da consciência universal. O que se chama consciência universal é que se chama no mundo ocidental de Deus, né? Então, o propósito desta reflexão é muito mais trazer subsídios para cada uma das pessoas, para que a gente possa refletir sobre a sociedade que a gente vive e o nível de consciência que se alcança neste mundo ocidental. É importante salientar que, embora a humanidade seja uma única espécie, mas ela é partilhada por nacionalidades, etnias, religião, etc., formando uma coxa de retalhos e muitas vezes com crenças e princípios conflitantes, como a gente vê na política, etc., né? O mundo ocidental, ele é o mais prejudicado do ponto de vista da expansão da consciência por causa da religião, né? Existe um alerta atribuído ao mestre Buda que fala assim: não acredite nos livros sagrados, porque é dito que é sagrado. Não acreditem naquilo que é falado por muitas pessoas, não acredite naquilo que é antigo, tradicional, não acredite no que a sua família fala, apenas acredite naquilo que é bom para todos e sobreviva à razão. Então, quando a gente olha do ponto de vista religioso e do ponto de vista da razão, no mundo ocidental, de filosofia religiosa, teológica, judaica, cristã, foi criado, a meu ver, a maior lavagem cerebral, maior manipulação mental que existe nesse planeta, que é o que se chama de monoteísmo, né? O monoteísmo é uma ideologia, vamos chamar assim, sectária. Primeiro, fala de um Deus que se propaga, o Deus Javé, o Deus Jeová, como ele fala no Antigo Testamento, que ele criou as estrelas, criou o céu, criou a terra, etc. Então, as pessoas menos avisadas associam intelectualmente que aquele Deus da Bíblia, do Gênesis, é o Deus do universo, é a consciência cósmica universal, é isso que nós estamos falando, a consciência cósmica universal, do grande Espírito. Mas, logo em seguida, o Javé, fala que tem preferência por um povo judeu. Então fica muito claro que não se trata, na realidade, de uma canalização, vamos chamar assim, da consciência cósmica universal, mas sim de uma trapaça, né? E essa trapaça, ela confunde a mente das pessoas, porque ela está escrita, supostamente, num livro sagrado, a Bíblia Sagrada, livro sagrado.
E existe uma outra manipulação imensa que prejudica a expansão da consciência das pessoas, que é a única encarnação, né? A encarnação, a reencarnação da alma é uma lei da natureza, comprovada já cientificamente para quem gosta ou precisa de uma compreensão científica e intelectual, né? É a nossa mente analítica que não tem capacidade cognitiva independente, que ela precisa de informações de segunda mão. Porque a informação de primeira mão é a informação intuitiva, é o conhecimento perene, é o conhecimento silencioso, como falam os toltecas. Como as pessoas não têm desenvolvido a intuição, a capacidade de revelação, de criatividade, ela tem que se escorar, vamos chamar assim, se ancorar em informação de segunda mão, nos livros de história, na escola, na tradição, no papai e mamãe, nas crenças religiosas. Você vê, existem no mundo cristão, tem mais de 200 seitas chamadas cristãs, né? Além da Igreja Católica, etc. Então, esta dicotomia, esta confusão entre o que é o pensamento mental, analítico e o intuitivo, que as pessoas não possuem no mundo ocidental, e a prova disso é que a humanidade é destra, significa que o hemisfério que comanda é o racional analítico. Então, observe o seguinte: se você não desenvolve o seu lado intuitivo, vamos chamar assim, o seu lado da sua consciência, você começa a se identificar com a sua mente, que foi manipulada, que foi contaminada, que está intoxicada por manipulações de seres muito inteligentes sobre o conhecimento da psique humana. E a isso eu me refiro aos Anunnakis e aos seus descendentes. Então, enquanto a pessoa está identificada com a sua mente, ela tem uma barreira mental para expandir a sua consciência. Existem muitas pesquisas científicas, né? Eu tenho 2 livros que tratam disso aí. É o que aconteceu, que a humanidade perdeu o seu equilíbrio bicameral, das 2 câmeras, dos 2 hemisférios cerebrais. E a conclusão desses pesquisadores, médicos e psicólogos, é de que houve uma fratura neurológica que desequilibrou os 2 hemisférios há cerca de 4.000 anos atrás. Outros falam há 7.000 anos atrás ou até 10.000 anos atrás, que seria no início do chamado Era Holocena, que deve ter havido uma grande calamidade, uma catástrofe planetária, onde as pessoas perderam a sua conexão intuitiva com o seu espírito, com a sua essência, e face à necessidade de sobrevivência física no meio do caos planetário, ela perdeu essa capacidade intuitiva, que é o que você acessa de primeira mão, né? Eu tive a oportunidade há muitos anos de participar de uma meditação que o mestre Buda praticava,
chamada Vipassana ou Vipassana. Essa meditação existe no Brasil e em vários países, né? Ela consiste basicamente em você ficar em silêncio, vamos dizer assim, os primeiros 4, 5 dias. Só você, sem comunicação, prestando atenção na sua respiração. E aí você consegue identificar quem é você, a consciência, vamos chamar assim, e a sua mente. Aí você vê que a mente que a consciência não consegue controlar a mente fica como uma louca, pulando de galho em galho como fosse um macaco desesperado. Então, a partir do 7º dia de silêncio, de meditação, é que você consegue controlar a sua mente. Aí você consegue perceber que você, a consciência, a sua essência, não é a sua mente. A mente é um instrumento. À medida que você vai se reconectando a você mesmo, você vai percebendo as manipulações, aquela história, né, que você está vivendo dentro de uma caverna do tipo do mito de Platão, manipulado, não está enxergando a realidade. E quando você começa a expandir a sua consciência, você percebe que as religiões, a maioria delas, são sistemas de manipulação. E você começa a perceber que a natureza, ela é divina por princípio, né? Que o nosso Sol é a nossa divindade local, como é entendida em várias tradições religiosas, no xamanismo, no mundo oriental, nas antigas tradições dos egípcios, dos toltecas, dos maias, dos incas. Porque se você analisa com clareza mental, não a mente contaminada, manipulada pelas religiões, se você pensa com clareza mental de uma forma mística, supracientífica, materialista, você percebe que a sua vida e a vida de tudo que existe neste lindo planeta, ele é alimentado pela luz do Sol. Então, quando você percebe que o Sol é o Criador, é o Pai Criador, é a consciência cósmica criadora, neste cantinho do universo, porque veja bem, o nosso sistema solar é um ponto de areia no mundo, no universo, né? Nós temos cerca de 400 bilhões de galáxias, de acordo com as pesquisas da NASA. A nossa galáxia tem cerca de 4 trilhões de constelações. A nossa constelação é uma constelação das Pleiades, como eu estou sempre comentando aqui, né? Então, quando você desenvolve o seu lado intuitivo, o seu lado da sabedoria, você começa a perceber que, por exemplo, a Terra não é uma terra morta, é um ser vivo, é uma consciência viva, é o conceito de Gaia, né? Você consegue perceber que o sistema solar é um outro organismo onde os planetas, os vários planetas, Mercúrio, Vênus, Lua, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, são como se fossem os órgãos, como os nossos órgãos físicos do sistema solar, que por sua vez é uma outra consciência, um outro organismo vivo. E assim sucessivamente. E esse conceito está de acordo tanto com a sabedoria antiga, por exemplo, dos princípios herméticos, de que assim como é embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo,
e também com as descobertas modernas da ciência, da física, como a teoria holográfica, que é a mesma coisa. A teoria holográfica não tem nada de novo, só tem um nome cunhado moderno, mas é a mesma coisa do princípio da correspondência do hermetismo, assim como é em cima e embaixo. Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai começando a dominar, a ter controle da sua mente. Porque a mente, ela é altamente contaminada, intoxicada pelas emoções. E o campo emocional, o corpo emocional, o plano emocional, que é um corpo sutil, que faz parte da nossa alma, ela, por sua vez, ela tem um efeito direto, imediato, sobre a parte energética, etérica, que controla, por sua vez, a parte biológica do nosso corpo físico. Então, quando você expande a sua consciência, uma das primeiras coisas que você percebe é que a sua vida como uma alma, você perde a sua identificação com o corpo físico, o corpo físico é um instrumento perfeito, que deve ser altamente bem cuidado sobre todos os aspectos, né, holísticos, para a sua manifestação, a sua evolução como uma alma nesta encarnação particular. E quando você expande a sua consciência, você acaba tendo flashes de encarnações passadas, de outras vivências, né? E isso faz uma grande diferença, porque você perde o medo da morte. Porque as pessoas vivem traumatizadas pelo medo da morte por uma manipulação religiosa criada pelo imperador Constantino no Concílio de Nicéia, quando criou a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí tirou o conceito, a realidade da encarnação. Então, o que aconteceu? Você fica com uma vida que não tem sentido na realidade. Se você parar para analisar qual é o sentido da vida, se você tem uma única encarnação, né? Não quero nem entrar nas discussões de crianças que já nascem com deficiências, aleijadas, atrofiadas, com microcefalia, etc., tantas doenças de nascença. Qual o sentido da vida se você tivesse só uma vida, né? Nascer, crescer, correr atrás das contas, né? Ter que pagar dos boletos, como se diz, adoecer, sofrer e morrer. Para quê? Qual o propósito? Seria uma estupidez de uma consciência mais elevada. Mas no momento que você, não porque o espiritismo, ou o budismo, ou o hinduísmo está falando que existe a reencarnação, mas quando você compreende, você sente esta sabedoria interna, você se liberta do medo da morte. E aí, por outro lado, você vai transformar a sua vida numa situação, num processo muito mais ativo, proativo, com propósito, né? Como fala o modelo japonês, o Ikigai, né? Que é ter propósito na vida, que é um dos fatores, um dos pilares fundamentais para você ter uma boa saúde holística, do ponto de vista físico, energético, emocional, mental e conexão espiritual, né? Então, quando você entra nesse processo de expansão da consciência, você acaba tendo flashes, é abençoado, vamos chamar assim, com flashes de vidas passadas. Quer dizer, você confirma por você mesmo que você já viveu antes, né? Eu, por exemplo, eu tenho relatos,
lembranças, de insights, de vivências de 8 encarnações, né? Eu gosto de chamar 8 encadernações. A gente está cada vez com uma encadernação diferente. O conteúdo é o mesmo, só muda a encadernação do livro, né? Da história. Então, o panteísmo, que é uma filosofia que mostra que tudo é divino, né? Esse é o mesmo princípio que os povos nativos tinham antes da lavagem cerebral, que é pregado e ensinado no xamanismo, né? Tudo é divino, tudo é sagrado, porque tudo vem de uma mesma fonte criadora, né? Então você pega este celular que eu estou falando aqui, ele é composto de matéria, de átomos, que tem toda uma inteligência, né, nas partículas subatômicas, e foram criadas, né? Então, quem que criou isso, né? Então, quando você analisa, a ciência, na realidade, ela não cria nada. Ela só faz descobertas, os cientistas fazem descobertas do funcionamento das leis naturais divinas, dos elementos da natureza, da terra, da água, do fogo, do ar e dos éteres. Então, à medida que você, na busca que você empreende de expandir a sua consciência, que é o que Jesus falou, batei da porta que ela se abrirá, você começa a ativar porções do seu hemisfério cerebral direito, e com essa ativação, essa busca pela verdade também que Jesus falava, ela ativa a sua glândula pineal, que é a antena que faz você captar a consciência, por exemplo, da Terra. Né? A Terra, da mesma forma que nós temos uma mente, a Terra também tem uma mente, né? Corpo mental. O famoso teólogo, filósofo Pierre Teilhard de Chardin chamou isso de noosfera. A mente, nous é mente em grego, da esfera, mente da esfera, né? Então, você começa a sintonizar essa mente cósmica, desta consciência cósmica da Terra. Nós estamos falando aqui da Terra, do nosso sistema solar, de algo muito particular. Nós não estamos falando aqui do mundo, como se gosta de falar, né? Porque em cada sistema solar tem as suas próprias leis, né? Essas leis são diferentes, porque os elementos são diferentes, os campos magnéticos são diferentes. Então chega um momento nessa sua busca que você sente a sua conexão magnética ao seu pai solar, né? Se você analisa o espectro eletromagnético do sistema solar que atinge a nosso planeta, o espectro visível, as frequências que a gente chama de cores, do vermelho ao violeta, é uma faixa muito estreita das frequências irradiadas pelo Sol. E cada ser humano tem uma frequência, a nossa alma tem uma frequência vibratória, como se fosse a de uma estação de rádio receptora. Então, quando você desenvolve a sua consciência, você sente no seu coração a sua conexão com a sua frequência exclusiva, a sua impressão digital ou a sua íris, configuração da sua íris, com o Pai Sol. E isso traz para você um sentimento de empoderamento, de felicidade que é indescritível, né? Quando Jesus se referia a ele e ao Pai que está no céu, o nosso Pai que está no céu é o nosso eu superior, na quinta dimensão.
Então nós temos o corpo físico, material, na terceira dimensão, nós temos o corpo astral, que recebe a influência dos astros, como o próprio nome diz, os astros do sistema solar e das constelações, e o nosso eu superior na quinta dimensão, ele está numa vibração correspondente à do Sol, da consciência do Sol. Então, quando você desenvolve internamente essa conexão solar, você é como se recebesse uma iniciação de filho do Sol. Você se sente um filho do Sol. Não esqueça que a data de nascimento de Jesus, 25 de dezembro, é uma data manipulada. Na realidade, não tem nada a ver com o nascimento do Mestre Jesus. Tem a ver com a data do nascimento do Sol, do Pai Sol, no hemisfério norte. Então, ficam essas dicas, vamos chamar assim, pinceladas, para que você medite, reflita. Porque as pessoas que assistem a esse tipo de live, como essa minha, são pessoas que estão, evidentemente, já muito avançados na sua busca espiritual, senão eu não estaria aqui, né? E como nós estamos numa fase planetária muito importante, que é a fase da Era de Aquários, onde a configuração matricial energética das estrelas que compõem a Era de Aquários, ela traz um impulso espiritual imenso. Por isso que ela é chamada de Era da Luz, né? Isso é na tradição cristã, na Gnosis, na tradição hindu, de que tem uma nova era, uma nova vibração. E essa nova vibração que afeta todo o sistema solar, ela desperta as nossas essências espirituais adormecidas. Uma causação ascendente. E você vê que a cada geração que passa, porque as gerações vão se sucedendo naturalmente, né? Os mais velhos vão desencarnando e as crianças vão nascendo. Então, essas novas crianças que ainda não foram contaminadas, não sofreram a lavagem cerebral que as gerações anteriores receberam, ela já começa a ter um novo estado de consciência. Porque se você analisa esse planeta, essa humanidade, é mais para um hospital de loucos, né? Porque o maior negócio do planeta é a indústria da guerra, para matar seres humanos, né? E a indústria, em seguida, é a indústria da doença, a indústria dos medicamentos. Depois, entretenimento, bebidas, drogas, etc., né? Então, as distrações que as pessoas precisam para sobreviver, né, a esse mundo de estresse, só vivendo no mundo da matéria. Então, nós, encarnados nesta fase, somos privilegiados, né? Porque a gente tem um pé na velha energia, da Era de Peixes, e estamos vendo as transformações que são visíveis na tecnologia, na ciência, como nunca existiu nos últimos 70 anos, né? Foi uma explosão de desenvolvimento tecnológico. Eu não digo que é de evolução, não. Que tem coisas que são evolutivas, tem coisas que são involutivas, né? Mas, de qualquer maneira,
as possibilidades que se abrem por conta da nova vibração mais elevada do cinturão de Fóton, das Pleiades e da Era de Aquários é algo fantástico, né? E as pessoas que estão nessa busca, elas acabam acessando uma ajuda, acabam recebendo uma ajuda espiritual de seres de luz que estão se manifestando através de vários canais, né? Como pleiadianos, sirianos, arcturianos, etc. E a razão deles conseguirem se manifestar através das suas dispensações magnéticas, porque é assim que funciona, é porque a vibração do planeta permite que eles entrem em ressonância magnética com as nossas almas, vamos dizer assim. Né? E apesar de estar respeitando o nosso livre-arbítrio, porque nós ainda estamos, pelos próximos 200, 300 anos, numa fase de transição, de livre-arbítrio, de karma, de expiação e provas, nós temos o benefício de, abrindo mão, fazendo as suas invocações, de receber a sua ajuda através de vários canais, né? Mas um deles é o nosso, o MAP, Movimento Ascensional Planetário, que você invoca esses seres para ajudar no detox da sua alma, literalmente, e contribui, assim, para melhorar a sua saúde de uma forma holística, né? Para trazer mais clareza mental, mais equilíbrio emocional, uma vibração energética, mais energia, consequentemente, um veículo físico mais adequado também ao cumprimento da sua missão, né? Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta nesses minutinhos, a gente pode tentar responder. E aí, em seguida, nós vamos fazer a nossa meditação MAP. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos agora procurar uma posição confortável, sentado ou deitado. Coloque a mão no peito, que é como um abraço com você para você mesmo, um abraço amoroso. Temos chakras muito poderosos na palma das nossas mãos, chakras de cura. Vamos fazer algumas respirações para sair da mente na cabeça para a mente do coração. Fazendo inspirações lentas e profundas. Segura só um pouquinho e solta lentamente pela boca. Enquanto você expira, leve a atenção para as suas mãos, que assim você canaliza essas energias amorosas para o seu coração, ativando também o seu timo, o seu sistema imunológico. Inspirando. É importante lembrar que essa meditação você pode ensinar para qualquer pessoa.
Não existe nenhuma necessidade de iniciação ou de autorização, simplesmente ensine. Os seres de luz estão disponíveis para toda a humanidade. Esses seres de luz são os pleiadianos, que são nossos irmãos estelares. Muitos humanos encarnados na Terra são de almas pleiadianas, por isso que são tão populares, né, aqui na Terra. O mantra de invocação dos pleiadianos é Aloha, se fala 3 vezes. Os Cherokees no plano astral fazem a harmonização dos nossos corpos astrais, nosso corpo emocional. Nós carregamos muita toxina, muitas emoções negativas, tanto desta encarnação como de outras encarnações. Então, os Cherokees no plano astral fazem essa purificação, essa harmonização. O mantra de invocação é Akita Mani Yo. O mantra de invocação dos sirianos é Ia Iuma. Eles têm um trabalho muito específico de limpeza das nossas memórias ancestrais, que ficam gravadas no cérebro reptiliano, na memória chamada cerebelo. É aí que a gente carrega os nossos medos ancestrais, nossos traumas desta encarnação e de outras encarnações. A razão da gente carregar isso é como um sistema de proteção, né? Então, a pessoa que morreu afogada numa encarnação, ela traz o medo da água nesta encarnação. Funciona como uma proteção da sabedoria divina, né? Só que esses traumas são baseados todas no medo. E o medo é a pior doença que existe neste planeta, nesta humanidade. Porque se você tem medo, você não consegue, mesmo que seja uma pessoa boazinha, você não consegue elevar a sua vibração áurica, da sua alma, para entrar em ressonância com o seu eu superior na 5ª dimensão. Então, para que você consiga esse acoplamento magnético, você precisa ter uma alta vibração. E aí quem carrega medo, e os medos inconscientes são mais danosos do que os medos conscientes, né? Ele precisa ser removido, purificado, feito um detox. E também existem pessoas que têm implantes, chips, né, de acordos, contratos de vidas passadas, que também são colocados no cerebelo. Então, tudo isso contribui para que a sua vibração seja baixa. Então, os sirianos fazem um trabalho de uma cirurgia de remoção, de purificação, de detox dessa parte ancestral. E, evidentemente, essa meditação ela é para ser feita antes de dormir. Então, é recomendável que você faça suas preces, a prece, a oração, meditação, tudo isso contribui positivamente para elevar a vibração. E nós recomendamos também uma prece universal, super-religiosa, que vem da teosofia, chamada a Grande Invocação. Então nós vamos falar na Grande Invocação de Deus, mas compreenda que o Deus que nós estamos falando é a consciência cósmica universal, não é o Deus da Bíblia, não. Muito bem.
Então vamos fechar os nossos olhinhos, aliás, já que estamos com os olhinhos fechados, vamos recitar a grande invocação. Me acompanhem, repetindo verbalmente ou mentalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Cherokees, Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado como prioritário. Então você procura fazer essa meditação todos os dias antes de dormir e eles trabalham quando você está dormindo no plano astral. Se você não for dormir ainda, fique aí uns 10, 15 minutos em meditação, porque é formada uma plataforma energética uma egrégora de cura muito grande, mesmo com as pessoas espalhadas em locais diferentes. Mas energeticamente nós estamos debaixo da mesma egrégora, debaixo do mesmo guarda-chuva, vamos chamar assim, né? Então, só relembrando, isso fica gravado no nosso Instagram e depois vai para o YouTube Eduardo Chianca. Então, tenham todos uma boa meditação, uma boa noite. Namastê, namastê, namastê.